daqui a 20 anos o Brasil vai continuar vivendo o problema do político que roubou, do governador ou do prefeito que nomeou o marido ou a mulher para isso, para tal lugar, não sei. A nossa cruz é essa cruz que vem da nossa formação. O que é isso que a gente chama de Brasil? Que objeto é esse? Como que isso pode ser descrito? Como é que você constrói uma identidade? Então eu peguei alguns temas que me pareciam relevantes, e aí entra a comida, entra a música, essas coisas do cotidiano, a dança, né? A maneira como você concebe determinadas dimensões do mundo, né? O ódio, o amor, a vingança, né? O bem-estar psicológico, a questão da família como uma instituição que é absolutamente crítica nessa leitura do cotidiano, que caracteriza exatamente a abordagem antropológica que eu aprendi e que eu tento fazer. É diferente da abordagem do historiador social, que é diferente da abordagem do cientista político, é diferente da abordagem, sobretudo, do crítico literário e do economista, que trabalha com materiais nobres, né? O economista trabalha com os índices de produção de produto interno bruto, com índice de produção nacional, quer dizer, aquela riqueza das nações, né? A realeza de um país, entre os outros países. O cientista político é a mesma coisa, se trabalha com os eventos que marcam o poder, pelo menos no seu lado mais formal, os partidos políticos, o sistema de representações, a legislação que teoricamente gerencia a competição política, se você está numa sociedade democrática, e os críticos literários trabalham com o tesouro que a sociedade criou, com as suas obras mais... com um cânone literário, aquelas obras que são as mais importantes, com os escritores que são mais consagrados, né? Eu, como antropólogo, e eu usei a experiência antropológica com grupos tribais, que eu estudei durante certamente 15 anos, e a experiência que eu fiz, experiência no sentido clássico, foi... será que eu poderia usar a mesma metodologia, o mesmo óculos que eu usei para enxergar as sociedades tribais, que são sociedades muito humildes, sociedades que não têm registro, têm história, óbvio, mas não registram historicamente os eventos mais importantes da sua vida social, porque esse registro é um registro de memória, é uma memória social muito mais fluida, muito mais complexa, às vezes até mais profunda do que a nossa, mas que é um outro tipo de registro, né? Que você tem que se preparar para poder entender, que você tem que traduzir, que decodificar, que você tem que ouvir de uma outra maneira. A experiência com essas sociedades, será que eu poderia estudar a minha própria sociedade usando essa metodologia? Então, como é que eu peguei? Os materiais do cotidiano. Então, é o Brasil pelos seus rituais mais importantes, né? O carnaval. É o Brasil também pelos seus rituais autoritários. É o Brasil por uma relação entre Estado e sociedade, que é uma relação extremamente complexa, e que esses rituais deixam você antever com muita nitidez essa dobradiça, essa interface entre o Estado e a sociedade, não é? É o Brasil de algumas histórias que pessoas contam, de alguns tipos que são criados, que não são histórias inventadas por mim. Todo mundo conta, são histórias que a gente vive repetindo, e as sociedades, como as pessoas, são histórias, né? O que a gente deixa? A nossa memória são histórias que nós conseguimos articular, contar, mitificar, desmistificar. A sociedade sempre foi hierárquica. E é também uma sociedade da igualdade. A igualdade está instituída no plano público, no plano político. E a desigualdade está instituída no plano social, nas regras do coração. No coração nós somos desiguais, na cabeça nós somos iguais. Não temos preconceito racial. Qual é o dilema? É uma sociedade que adotou a igualdade conscientemente, sobretudo a partir do movimento republicano. A igualdade passa a ser um valor da agenda política brasileira e, portanto, do cotidiano brasileiro.
mas que tem as suas práticas sociais são hierarquizadas, são aristocráticas. A sociedade é aristocrática. E o Brasil tinha uma aristocracia. E era uma sociedade, ademais, não só aristocrática, não era uma sociedade aristocrática como os ingleses, que era uma aristocracia com uma base democrática. Então, no Brasil era diferente. No Brasil era um sistema acachapadamente hierárquico. Não tinha elaboração nenhuma, não precisava ter, porque era uma sociedade escravocrata. Tinha nobres, e quem fazia todo o trabalho manual, o trabalho pesado e o trabalho humilde, etc., era os escravos. O dilema é esse. É uma sociedade de práticas aristocráticas, que até hoje se reproduzem no mundo, sobretudo no mundo da casa, no mundo da família, no mundo das amizades, que nascem nas casas, e um mundo público que, teoricamente, é um mundo igualitário, que cada vez demanda mais e cada vez corrói mais esses costumes da casa. Mas é porque é um sistema cultural que se reproduz. A primeira pessoa que percebeu isso foi o Joaquim Nabuco, que ele diz que a escravidão ainda vai durar muito tempo entre nós. A escravidão acaba formalmente, mas o sistema que a escravidão criou não termina. E esse sistema é isso, é o sistema do favor. Quem é que vai pegar o copo d'água de noite quando está todo mundo em televisão na família? Quem é que faz a cama? Né? Quem é que lava a roupa se não tem? Então tem sempre alguém fazendo alguma coisa para alguém. Esse sistema de favores, esse sistema de compromissos, de uma ética extremamente personalizada. O que significa isso? Você tem uma diferença realmente muito grande entre aquilo que acontece na rua e aquilo que acontece na casa. Como não somente dois espaços físicos, geográficos, urbanos, que dividem a vida social, mas como dois espaços sociais, quer dizer, que fazem parte de uma representação da sociedade e que são muito fortes. E que, do meu ponto de vista, da maneira como eu os interpretei, que no caso do Brasil, tinham regras que eram diferenciadas, mas eram complementares, eram quase opostas. Em certas dimensões da vida social, o que você fazia em casa era exatamente o oposto do que você podia fazer na rua e vice-versa. Como é que o brasileiro vai à praia? Como é que o brasileiro faz piquenique? Tem a orquestra sinfônica brasileira dá um concerto no Ibirapuera. É uma maravilha. Depois, no dia seguinte, quando você passa, é uma vergonha, porque ninguém catou lixo. Então, por quê? Porque o espaço público não é de ninguém, ele é do Estado. Se ele é do Estado, ele não pertence a mim. Então, eu fiz pelo menos 2 ensaios em que eu tomei esses espaços. Através de uma ritualização que ninguém tinha analisado, até onde eu sei, no Brasil, que é o sabe com quem está falando, que caracteriza o imbróglio, né? Caracteriza o quid pro quo, que é a nossa dificuldade de lidar com o espaço público. Por quê? O sabe com quem está falando ocorre, é um drama autoritário, é um ritual, que eu chamei de um ritual de restabelecimento de identidades, em situações onde as pessoas que se consideram importantes, e que às vezes são realmente importantes, não suportam a impessoalidade e o anonimato. Caso típico, né? O sujeito estacionou o carro num lugar que não pode estacionar. Aí vem o guarda, uma pessoa humilde, com fardamento. Ele chega para a pessoa, né, um homem ou mulher, e diz: o senhor vai me desculpar, mas não pode estacionar aqui. E aí o sujeito diz: mas você sabe com quem está falando? Eu sou a mulher do prefeito, eu sou o prefeito, eu sou governador, eu sou professor universitário, eu sou fulana de tal, meu marido é amigo do delegado. Essa situação é uma situação que mudou o Brasil, mudaram as constituições, nós tivemos, sei, 45 mil moedas, continua até hoje a funcionar. Ele toma o gesto que vai fazer com que ele se transforme num cidadão comum, o gesto de igualdade que o universaliza, quer dizer, a regra que vale para todos, o gesto da isonomia, para ele toma como um insulto. Só que esse sujeito que eu estou dizendo, fulano, está pensando num deputado, num senador arrogante, somos todos nós. Todos nós temos esse senador dentro de nós, porque nós todos somos criados como filhinho de mamãe. E tem uma outra coisa terrível aqui no Brasil, é que a criança vai à escola. Quando chega na escola, todo mundo é tia. Não é senhora, não é senhor. Quer dizer, no primeiro ritual, no primeiro espaço, o primeiro rito de passagem, onde você poderia internalizar alguma coisa que tem a ver com igualdade, com isonomia, mas existe a projeção da casa no espaço público, é patente. Isto tudo cria, no mundo da rua,
uma situação em que você continua institucionalizando de maneira muito forte a desigualdade. O forte do mundo da casa, do mundo da família, é uma hierarquia. É uma hierarquia de sexos, é uma hierarquia de idades, e é uma hierarquia de sangue, de carne, de sangue, de intimidades. Então, você tem uma regra. Teoricamente, todo mundo é igual, porque todo mundo é igual perante a lei. Quando você mistura isso com a cabeça que vem do mundo da casa, que é um mundo hierarquizado, primeiro serve o papai. Papai, o prato primeiro do papai. Isso vai desde as classes mais humildes do operariado até a oligarquia paulista de 400 anos. Todo o sistema de socialização, e as novelas ajudam muito a fazer isso, de uma maneira difusa, inconsciente, é para reproduzir esses espaços. A empregada tem que ficar no seu lugar. Você vê nas novelas a grande recompensa que tem as empregadas leais, sobretudo quando são negras, né? Que ficam no seu lugar. A gente recompensa quem fica no seu lugar, quem reconhece o seu lugar. E a gente pune as pessoas que querem sair do seu lugar, né? Nós estamos vivendo um momento que tem muito a ver com um pouco de desmanche dessas coisas, mas o que eu noto é a dificuldade para pular, para você sair desse círculo de giz, que é o círculo de giz dos costumes, que é o círculo de giz arbitrariamente estabelecido por essas diferenças, que são diferenças de símbolos. O Max Lerner dizia, os homens detêm o poder, mas os símbolos controlam os homens. Se você olhar o desfile carnavalesco, é quase que o oposto. É aquela harmonia dentro de uma desarmonia. A desigualdade aparece como uma grande harmonia, né? Os nossos subordinados, os nossos empregados aparecem vestidos nem de nobres, porque não são nem ricos, são nobres, que é o máximo da riqueza, né? O surplus, né? O suprassumo. O sumo da riqueza é a nobreza. No Rio de Janeiro, isso, então, é de uma nitidez absolutamente flagrante. Ali, aquele miolo do centro, onde você tem os bancos, onde tem a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal. Aquilo no Carnaval, as pessoas estão sentadas na rua, descalças, de calção. É um lugar que, se você hoje aparecer de calção e descalço, você pode ser eventualmente até achacado ou preso por um guarda, como uma pessoa, um desordeiro. Então, esse espaço, que é um espaço marcado por algumas hierarquias, ganha, digamos assim, a igualdade no seu limite se transforma numa verdadeira inversão. E por isso o Carnaval existe no Brasil. Para você democratizar o Brasil, o esporte era um instrumento de socialização democrática fabuloso. Por que ele é o esporte das massas, sobretudo em países de terceiro mundo, que tem esses resíduos, né, patrimonialistas, aristocráticos? O futebol iguala todo mundo. As massas ficam fascinadas. Aqui você tem uma área da sociedade, que é uma indústria, que é importante, que as pessoas ficam ricas, que as pessoas ficam famosas, que dá uma satisfação imensa do ponto de vista emocional, em que você demonstra habilidade, esforço físico, em que você tem todo um aporte internacional, não só nacional, mas internacional, que você liga regiões, que você liga países, em que você tem escalas de prestígio internacional, planetária, né? Em que todo mundo conhece as regras. Se você conversar com um juiz do Supremo Tribunal Eleitoral, ou com qualquer juiz do Supremo, você vai ficar bestificado com a sua ignorância diante das centenas de leis que esse juiz pode puxar do bolso, do colete, do paletó, da calça, para mostrar para você a sua mais profunda ignorância sobre a floresta legislativa brasileira. Quando você chega no futebol, o que você tem que aprender? Né? São regras banais, simples. Todo mundo conhece, não tem segredo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, numa sociedade em que as pessoas são distinguidas pela cor da pele, pelo nome de família, pelo colégio que estudou, ou seja, por uma opção de coisas que não estão escritas, de repente você tem uma área em que o desempenho é que conta. Se eu jogar bem, eu vou para o selecionado brasileiro. No selecionado brasileiro, tem escolhas e pode até ter antipatias. Mas o que não pode ter no selecionado brasileiro é o técnico escolher o jogador incompetente. Os limites são muito claros. No selecionado, você deselege o craque.
o craque não está bem, ele perde a posição. É difícil fazer isso no mundo da política. O futebol é em contraste com esse mundo hierárquico, com esse mundo em que as regras são feitas pelos vencedores, pelos poderosos. É um contraste fabuloso. Então, a atração por esse esporte, que me parece ser um lugar onde os ideais de democracia se realizam de maneiras mais nítidas, é uma lição de política. O vencedor não pode tripudiar do vencido, porque o vencedor de hoje é o perdedor de amanhã, que é um outro componente fundamental da democracia. Então, o dilema é esse. Será que nós vamos ter que escolher? Provavelmente não. Mas a gente vai ter que, certamente, aproximar mais a casa da rua. Temos que chegar mais... Não podemos esgarçar, mas separar mais. Quanto mais separa, pior fica. E em todas as regiões onde a casa está divorciada da rua, são as regiões onde o nível de violência... A violência ocorre. É o lugar da violência. É o lugar da subversão ética, é o lugar da subversão moral, é o inferno, é onde você encontra o demônio brasileiro personificado, que é o centro da cidade na hora do rush. É o anonimato puro. Para nós, o que é a cidadania? É essa ponte permanente, essa junção entre o mundo da casa e o mundo da rua. E a superação do dilema só vai acontecer quando nós tivermos consciência dele. A solução é escolher o melhor da hierarquia, que tem a ver com as intimidades, que tem a ver com a generosidade para com os amigos, que tem a ver com os grandes amores, com as grandes mentiras, com as grandes anedotas, as grandes comidas, com a alegria de viver, com o amor pela família, né, de um lado, e de outro lado, grande democracia, todo mundo com salários justos, consciência da exploração do trabalho, que não pode continuar, a consciência de que nós somos uma sociedade que tem tendência para o preconceito. Como é que nós podemos controlar, corrigir isso, acabar com isso, acabar com as diferenças enormes que existem entre ricos e pobres. A nossa sina vai ser, provavelmente, lidar com essas duas coisas. E quanto mais consciência nós tivermos desses destinos e abraçarmos esse destino, melhor vai ser a nossa vida social.